Boa tarde, amigos. Aqui é o professor Leonel Vargas, fazendo mais uma live hoje, dia 19 de fevereiro de 2023. Quero iniciar essa live fazendo uma homenagem especial para Adriana Medeiros e Ney Trombini, lá no Arroio do Silva, em Santa Catarina, para os nossos amigos e tios lá no Verdinho, próximo de Criciúma, né? Tio Zenoir, tia Lúcia, nossos primos Tiago, Anderson e os demais, a Andresa, a Silvane, né? E todos eles. Então vai o nosso abraço. Quero agradecer a Adriana pelo o mimo que ela me mandou, né? O artesanato. Para quem não sabe, né? A Adriana Medeiros trabalha com artesanato e com pinturas, com decoração. E quem precisar dos seus préstimos trabalhos é só procurar ali em Araranguá, ali, Morro dos Conventos, né? Que a Adriana está sempre pronta para fazer os seus trabalhos. E vai meu abraço também para minha sogra na Praia da Gaivota, ali em Sombrio, o tio Bita e todos os amigos que participam das minhas lives, né? E quero mandar um abraço também para o meu sobrinho Rodrigo, que está de aniversário, aqui no Xangri-Lá, né? Desejando a ele que tenha muitas felicidades, que a vida ofereça para ele um horizonte bom, próspero, né? E vai um abraço para todos os meus parentes, meus amigos e o pessoal lá do Paraná, né? O Valmir, o Wagner, a Ivete e todo o nosso pessoal, né? Do Valmor, meu irmão, né? E vai meu abração para todos. Eu iniciei a live de uma forma diferenciada, fazendo as homenagens primeiro, para não esquecer, no final a gente não esquecer de fazer essas homenagens e mostrar para o pessoal que a gente não esquece deles, que a gente está sempre relembrando e trazendo eles no pensamento, né, e no coração de nós. Hoje eu vou abordar um assunto que para nós aqui é de uma relevância muito grande, para nós aqui que eu falo, aqui em Gravataí, né, no Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre. Nós moramos na cidade de Gravataí, que recebeu esse nome em virtude do rio que banha a cidade, que nasce no Chicolomã, ali em Santo Antônio da Patrulha, no Banhado dos Pachecos, e circunda a nossa cidade, passa por Gravataí e vai desembocar no Guaíba, né? Banha 5 cidades, passa por Glorinha, sai de Santo Antônio, passa por Glorinha, banha Viamão, Alvorada, Gravataí, Cachoeirinha, e nas imediações de Canoas ele desemboca no Lago Guaíba, já com um alto grau de poluição, de sujeira, de contaminação dos longos anos que o nosso rio tem servido de um estuário de esgoto, de falta de cuidado, né? E agora com essa estiagem longa que nós tivemos aqui, veio à tona a quantidade de lixo que estava armazenado no fundo do rio, no leito desse rio. Até está sendo proposta uma limpeza que vai custar bastante aos cofres públicos, resultado de um descuido de muitos anos que nada foi feito, e hoje nós temos muitas garrafas PET, muitos sofás, muitos
elementos domésticos que foram descartados no rio, e o rio está assoreado de tanta sujeira, de tanta porcaria. E como alguns talvez não saibam, a nossa água ela é retirada desse rio, ela é tratada, mas o tratamento tem um longo custo, porque um alto custo, né? Porque ela contém muitas substâncias nocivas à saúde e imprópria para o consumo, e para que adquira potabilidade precisa de muito flúor, muito cloro, muito sulfato de zinco e elementos de carvão ativado e tudo, para que consiga se aproveitar essa água, e a água está com bastante dificuldade de servir a nossa população. E os níveis do nosso rio baixou tanto que essa estiagem fez com que grande parte da população do nosso município e dos outros municípios que também utilizam dessa água ficassem com carências de abastecimento durante grande parte dos dias do mês de janeiro, e desde o mês de novembro do ano passado que não tem precipitações pluviométricas no nosso município, nem na nossa região, e as chuvas que tem dado são muito irregulares e muito pequenas, né? Não está servindo para dar uma vazão normal ao rio, e isso tem prejudicado muito. Gravataí significa Rio dos Gravatás. Gravatá é uma bromélia, é uma espécie de uma bromélia, um vegetal, que dava muito na margem desse rio, daí o nome Rio dos Gravatás, da linguagem guarani, né, dos indígenas, né? Então, em homenagem a essa bromélia, Rio Gravataí, Rio dos Gravatás. Então, quer dizer, o nosso rio ele precisa sofrer uma dragagem, uma drenagem, uma limpeza muito grande, para que esses dejetos não cheguem ao Lago Guaíba e não contamine mais ainda outras nascentes, que, como vocês sabem, nós aqui pertencemos a esses afluentes que formam a bacia do Caí, Sinos, Gravataí, Jacuí, que todos desembocam no Guaíba, no Lago Guaíba. E dali do Guaíba, eles se destinam à Lagoa dos Patos, e da Lagoa dos Patos eles vão na direção do oceano, do mar, né? Então, quer dizer, essa limpeza que está sendo proposta no Rio Gravataí, ela terá que ser feita com assistência de biólogos, de pessoas que entendam bem da dinâmica do rio, porque tem os aguapés nas margens do rio, e os aguapés funcionam como um depurador das impurezas que tem na água, daqueles elementos biológicos que precisam de uma depuração, e o aguapé funciona como um agente nisso aí, na fixação de nitrogênio, oxigênio, das bactérias que tem ali, das algas e tudo, e serve de alimentação para os peixes, mas ele tem que ser controlado, não pode ser assim, crescer de uma forma desordenada, né? Ele tem que ter um certo cuidado, e na hora que eles forem limpar os outros dejetos, que eles não retirem o aguapé e coloquem ele de volta depois que ele já está seco e morto. Então ele tem que ser preservado no retirar e depois recolocado, porque ele vai ser um elemento estabilizador da qualidade da água do rio. O nosso rio já foi, no passado, muito piscoso. E eu mesmo já pesquei bastante no rio, ali tinha traraíras, tinha jundiás, piabas, tinha joaninhas, tinha lambaris, tinha brancas,
tinha birus, que é o peixe duro que a gente conhece, que não é um peixe de grande valor assim, né? Mas os outros, a traraíra e o jundiá, piabas, brancas, as joanas, isso aí eram peixes que davam em abundância no rio. À medida que o rio foi ficando contaminado, com poluição, os peixes foram desaparecendo. Hoje nós temos um corredor de esgoto. Inclusive os mananciais que abastecem o Rio Gravataí, o Arroio Demétrio, o Passo dos Ferreiros, Passo do Pinto, o Arroio Barnabé, o Arroio São Geraldo, todos esses arroios aí se transformaram em depósito de esgoto, infelizmente. E nós tivemos aqui o plano do Proguaíba e muito poucos foram aqueles que ligaram as suas redes para o tratamento. E esse tratamento de esgoto ele também não foi prestado da forma como deveria ter sido pela companhia de saneamento e outras pessoas não tiveram condições de pagar porque incide em 60% da conta d'água o valor do tratamento do esgoto e um esgoto que não foi tratado, que não é tratado. Então, a Gravataí iniciou o tratamento de água, o fornecimento de água no ano de 1969. E dali para cá, como não acompanhou o tratamento sanitário, o esgoto foi lançado no rio pela via pluvial, né, que seria a água das chuvas. Eles usavam a mesma canalização e largavam no rio e houve esse descuido. Nós temos 39 quilômetros de comprimento, de extensão por onde passa esse rio e por onde ele vai juntando os dejetos de todas essas populações, que somadas dá em torno de 1 milhão, aproximadamente 1 bilhão, 800 mil pessoas assim que lançam seus rejeitos, né, no rio Gravataí. Só Gravataí, na nossa cidade, nós temos 287 mil habitantes. Cachoeirinha, uns 130 mil. Mais Alvorada, mais Viamão e mais Glorinha, que seria a menos populosa de todas, vai juntando todas essas populações e vocês imaginem descarregando isso num rio, né? Então, o rio Gravataí merece um tratamento e que não fique só a cargo do governo do estado e não só a cargo do município, que o município não tem recursos para fazer isso aí sozinho, e também que seja programada uma barragem de contenção para armazenar a água das chuvas no inverno, quando chove mais, para que no verão essa água seja utilizada para repor aquela quantidade que falta para a população. E o rio Gravataí tem um problema muito sério, que ele não mantém nas suas nascentes aquela formação que tinha no passado. Ele foi modificado todo o seu curso, foram feitos envaletamentos, e esses envaletamentos desviaram a água para as lavouras, para a produção de arroz, e aquela água que vai para as lavouras de arroz é aquela que falta para a população beber. Então, quer dizer, seguidamente tem que ir lá uma patrulha ambiental e fechar essas comportas para evitar que falte água na cidade, onde as populações necessitam dessa água para beber. Então, assim, o rio Gravataí precisa mais que depressa de um socorro. Eu sempre digo assim, rio Gravataí, uma longa agonia. E esse trabalho que vai ser feito de limpeza já deveria ter sido feito há muitos anos. Não precisaria ter chegado nesse ponto que chegou, e talvez até evitássemos de ter os gastos que vão ter agora para tentar resolver um paliativo, que não vai resolver o problema de um tudo, porque a qualidade da água está muito
muito ruim e mesmo que seja feita a limpeza, ela vai servir para evitar que esses dejetos cheguem ao Lago Guaíba e prejudiquem ainda mais a situação de calamidade da nossa bacia que abastece o Lago Guaíba, né? Então eu queria mandar um abraço para vocês, assim, dizer que hoje nós estamos com uma temperatura um pouco agradável, em torno dos 23, 24 graus, depois que nós passamos por muitos dias quentes, de temperaturas de 37 a 41 graus, e se Deus abençoa que a semana que vem, a semana que entra, depois do dia 19 agora, se chover mais umas quantidades relevantes de chuva, vai ser excelente para melhorar um pouco a qualidade das águas e que as nossas populações não fiquem sofrendo a falta d'água que muito tem sacrificado a nossa população. Vai um abraço para todos, aqui é o professor Leonel Vargas, sempre a serviço da comunidade, sempre dizendo alguma coisa que tem que ser dita e é importante que a gente se preocupe, porque afinal de contas nós todos pertencemos a uma mesma sociedade e nós carecemos das mesmas necessidades. Um abração para todos.